E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Bora para mais um videozinho aqui de Python. Como vocês podem ver, o GIMP está aberto aqui embaixo, o Notepad++, o GitHub, está tudo aberto aqui embaixo. Conforme eu vou fazendo os vídeos, vão ficando todos os ícones aqui embaixo. Por quê? Porque eu sou desleixado mesmo, tá? Então não se esqueçam que tem aqui o GitHub. Todos os arquivos estão aqui conforme eu vou fazendo as aulas e as datas estão disponíveis aqui também de quando serão lançados os próximos vídeos. Ontem, neste caso no dia 9, ainda estamos no dia 2, dia 9 vai ser um dia excepcional que eu lancei 2 vídeos, que senão o vídeo ficaria de meia hora, tá? Eu espero que vocês tenham assistido, essa palavra, todos os outros vídeos, pois nós vamos continuar com mais um conteúdo que é estruturas de repetição. Existem situações aos quais nós necessitamos repetir determinados códigos, mas não repetir no sentido de usarmos aqui, usarmos em outro canto, assim como nós fazemos com uma função. Mas existem situações que precisamos repetir os códigos, ter um laço desses códigos, para que possamos executar algum código ou alguma instrução N vezes. N sendo N a necessidade que seja esse código. Ok? Então, por exemplo, eu vou colocar essas duas variáveis, que é a variáveis nomes e a variáveis aniversários. Então vamos colocar, pelo menos aqui por enquanto, que eu tenha que exibir o nome de cada um deles. Então eu tenho que exibir os nomes e os aniversários de cada um deles. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui desse jeito. Então aqui faz aniversário em tal. Aí eu coloco aqui ponto format. Aí eu tenho que colocar um print aqui, porque eu vou exibir mais de uma informação. Aí eu vou colocar aqui nomes 0 e eu vou colocar aqui aniversários 0. Aí eu vou pegar, para poder fazer o segundo, eu tenho que colocar 1 e 1. E vocês entenderam o resto. Eu não vou ficar enchendo linguiça aqui. Lógico que o print não vai funcionar, porque eu tenho que fechar ele aqui atrás. E é bem provável que eu tenha colocado um 1 a mais. Então, vocês entenderam, que eu tenho que fazer 00, 1, 1, 2, 2, blá, 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 blá. E eu vou ter que repetir o mesmo código, sendo que essa estrutura aqui eu poderia simplesmente fazer um laço. Então, o que é um laço? Pelo menos no Python. Nada mais é que você pegar sequências e você obtendo um valor de cada vez neste laço. Então, pensando mais ou menos, se eu pegar este código aqui, sei lá, chumbrega, e eu colocar ele dentro de uma lista, num construtor de lista, ele vai dividir uma letrinha de cada vez. Se eu tivesse que fazer isso na mão, eu teria que fazer exatamente desse jeito. X, U, e vocês entenderam o resto da brincadeira. Veja que é um código que eu repito ele, é uma instrução que eu repito. É para isso que existem os laços de repetição, que, como diz o próprio nome, eles repetem determinado código. Eu não sei se vocês já trabalharam com outras linguagens de programação. Eu vou mostrar uma bem legalzinha, que neste caso é o JavaScript. Ah, como que você abriu isso daqui, Zuruba? Eu só apertei o F12. Apertando o F12, ele abre o console. Então, eu posso colocar, por exemplo, algumas instruções, sei lá, blá blá blá, fecho, e ele vai executar. É quase a mesma coisa que eu estou mexendo aqui no Jupyter. Se eu quiser exibir, sei lá, um número do 0 ao 10, por exemplo, fazer vários prints, então eu poderia fazer um for aqui. For i igual a 0, quero que comece do 0, ok? E menor que 10, então eu quero que vá menor que 11, que eu quero que ele vá do 0 ao 10. E mais. Então eu estou fazendo o quê? Estou falando que para ele começar do 0, ele acrescentando de 1 em 1 a cada laço, e ele ficar, e eu quero que ele saia dali quando o resultado for i menor ou igual a 11, ok? Então eu vou colocar aqui console.log e vou colocar o valor i, ponto e vírgula, fecha a chave.
Veja que ele vai executar do 0, 1, 2, 3 até o 10, até que ele termina. Nossa, eu nunca programei em JavaScript, que legal! JavaScript é legal pra caramba, dá pra você fazer bastante coisa no navegador. Tá? Mas veja a estrutura deste for, né? A estrutura do laço de repetição. Então, se eu fosse ter que colocar um console.log para cada número, eu teria que escrever ele 11 vezes. Deste jeito que eu escrevi, eu só gastei 1, 2, 3 linhas. Só que qual que é a diferença de eu trabalhar com o for daqui e eu trabalhar com o for do Python? Eu espero muito que vocês tenham assistido todos os vídeos, ou pelo menos até a parte de sequências. Quando nós estamos tratando de um for, nós trabalhamos sempre com sequências no Python. Então, vocês podem ver que uma string, como eu havia explicado, é uma sequência imutável. Tuplas são sequências, listas são sequências. Então, o for ele sempre trabalha com sequências. Então, como que ele trabalha? Então, eu vou colocar aqui for. A variável que eu vou colocar é o nome que vai ser atribuído a essa sequência. Então, vou colocar, por exemplo, letra. In. Veja que aqui este in ele está trabalhando um pouquinho diferente. Ele está trabalhando que esteja dentro de uma determinada sequência. E eu vou colocar, sei lá, a palavra Robervânia. 2 pontos. Aqui é uma função, realmente. Aqui dentro dessa sequência, a partir do momento que eu coloquei os 2 pontos, aqui para baixo, como eu havia dito nos vídeos de funções, aqui é o escopo do meu laço. Então, tudo que tiver aqui dentro desses 4 espaços, daqui para frente, é o escopo do meu laço. Tudo que tiver aqui dentro, ele pertence a esse laço. Nossa, por que você está repetindo isso? Porque é um conceito importante. Então, o que eu estou dizendo aqui? Para cada letra que tiver dentro dessa sequência, né, pois afinal de contas uma string é uma sequência de caracteres, ele vai fazer o quê? Pelo menos aqui, por enquanto, eu vou fazer um print da letra. Então, o que quer dizer? Ó, começa. Eu vou pegar essa primeira letra e vou atribuir a essa variável. Vai exibir. Terminou o meu laço. Pego a segunda letra, atribuo a variável letra, printo. Terminou, porque eu não tenho mais nada daqui para baixo. Pega a terceira, pega a quarta, blá, 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 vocês entenderam. Se eu rodar, olha só o que acontece. Ele vai dar um print em cada uma das letras e vai colocar e vai exibir o valor chamado Robervânia, né? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Por exemplo, eu vou colocar i igual a 0. Beleza, eu quero uma variável igual a 0. Toda vez que aqui eu vou chamar de retorno igual a nada. Eu quero exibir de 3 em 3 letras, por exemplo. Então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui retorno igual a retorno mais letra. Eu vou colocar aqui i igual a i mais 1. Nem lembro se tem mais igual a 1. Que é para já atribuir um determinado valor. Só para ver. Que pode ser que eu esteja esquecendo. Tá? I mais igual a 1. Funciona assim. Então se eu der colocar aqui só i, ele vai voltar 1. Então tá certo. Não esqueci dessa parte. Tá? Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, então já que tem aqui, eu também tenho esse mesmo operador. Então o que serve esse mais igual? É a mesma coisa que eu escrever isso. É isso, galera. É a mesma coisa. Eu estou pegando o mesmo valor e atribuindo um valor na frente. Então até aqui, retorno mais igual a letra. Então eu quero fazer o quê? O retorno por enquanto está vazio. Ele vai atribuir, ele vai somar essa letra, ele vai concatenar. Ele vai aumentar mais 1. Se i for maior que 2, 0, 1, 2. 2 pontos. Print retorno. Retorno fica vazio e i fica igual a 0. Beleza? E no final das contas eu printo o que sobrar, tá? Aqui tem um detalhe que ele não vai printar pode ser que ele não printe o último, né? Vou mostrar uma coisa mais interessante, por exemplo. Eu quero que a cada 3 letras ele printe. Então ficou faltando uma última letrinha. Então, por exemplo, eu posso colocar um else.
aqui dentro do print. E ele mostra. Nossa, se vocês já viram, não sei se vocês já viram ou trabalharam com alguma outra linguagem de programação, como por exemplo o JavaScript, o Java, etc. O for ele tem um else no Python. Então quando terminar todo o laço, ele executa esse else. Né? Então, por exemplo, a última foi o A, o Robert Vânia terminou e ele ainda continua com letra, porque esse else ainda faz parte do escopo do for, e ele executa a última letrinha. Porque senão, se não fosse um múltiplo de 3, ele não apareceria. Então, por exemplo, palavras que são múltiplos de 3, será A, B, C, D, E, F. Ele apareceria. Só que se esse G aqui, pelo menos, ele não apareceria. Aí eu usaria o else. Ok? Tá um pouco complicado, mas é assim que funciona um laço de repetição. Cada vez que ele entra aqui, ele repete o código uma vez. Beleza? Então só colocar o Robert Vânia aqui para poder exibir. Então sim, o for do Python tem um else. Quando termina todas as iterações, ele vem aqui e vai para o else. Beleza? Isso é um laço de repetição, pelo menos no Python. Só que aqui a gente volta nessa segunda parte. Aqui, como nós estamos tratando sobre listas, uma lista, listas, né, para ser mais exato, elas são sequências. Então, pelo menos aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar for nome em nomes e print nome. Veja que eu tenho nome aqui de um lado e nomes do outro. Pode ser que se confunda, né? Mas aqui eu estou tratando o plural, que aqui é a lista, e aqui o nome que eu estou tratando no singular. Na hora que eu printar, ele vai mostrar o Chico Virilho, o Zezé Mandinho, o Betão Rosca Solta e assim por diante. A mesma coisa aqui nos aniversários. Então eu posso colocar for aniversário em aniversários. Print aniversário. Na hora que eu rodar, veja que ele volta a todos os aniversários de cada um deles. Mas e se eu quisesse voltar e poder exibir tudo de uma vez? Eu não quero fazer um for alinhado. Né? Então eu posso fazer for dentro de for, eu posso colocar um if aqui dentro, eu posso fazer, uma cacetada de coisas dentro do escopo. De um for, de uma função, de um if. Mas eu quero que volte os dois para eu poder printar de uma vez só. Como que eu posso fazer? Eu vou copiar aqui o nomes, tá? Só para ficar com o código um pouquinho mais bonitinho. Beleza? Vou apagar não, vou deixar esse daqui, que é para mostrar como é que fica com o código feinho. Então eu vou fazer aqui. Vou juntar aqui neste outro. Veja que tem a mesma quantidade. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Eu vou fazer como? Resultado. Vou chamar de resultado, pelo menos por enquanto. Ou nomes aniversários. E como que eu posso fazer deste jeito aqui? Eu posso transformar em uma lista de tuplas. E usar qual função para poder juntar isso? Eu vou usar o quê? Vou colocar tuple, o que? Zip. E eu vou zipar com o quê? Nomes e aniversários. E vou exibir o nomes aniversários só para nós vermos o resultado. Eu tenho uma sequência de tuplas. Tenho uma lista eu tenho tuplas de tuplas aqui dentro. E como que eu posso fazer isso? A partir do momento que eu já tenho uma sequência, que tuplas também são sequências, eu faço como? Eu coloco aqui for. Lembra quando eu tenho uma tupla? Só para relembrar, facinho. Por exemplo, eu tenho a tupla que é o Chico e Bento. Beleza? Que eu tendo uma tupla. Eu posso atribuir ela em mais de um valor. Então, se eu colocar aqui print de x, atribuir mais de uma variável, print de y. Eu tenho aqui a variável x, que ela atribui o Chico, e aqui atribui o Bento, que eu consigo colocar aqui no vírgula. Ok? Eu consigo colocar duas variáveis separadas por vírgula e eu consigo atribuir esses valores de tuplas aqui dentro.
Se vocês não entenderam o que eu fiz, existem vídeos anteriores ao qual eu já falei sobre isso. Nada do que eu estou passando aqui, a não ser o conteúdo lógico, o conteúdo novo, lógico, né, que é o for, eu não expliquei. Tudo que eu passei aqui está explicado. Começando pelo for aqui, que é a matéria nova. Então como que eu faço? Eu já fiz uma tupla, fiz uma tupla de tuplas. E eu vou fazer o quê? For nome aniversário in nomes aniversários, dois pontos. Aí eu vou fazer o quê? Print o aniversário do dia, ponto format nome aniversário. A partir do momento que eu vou dar, olha só, o aniversário do Chico Virilha, dia 15/12 de 75, Zezão da Mandiga é essa data, do Betão da Rosca Solta é essa, o Zezo Moela é essa, o Cabrinho Filho de Chica é esse e o Soção dos Boi nasceu em 68, é o mais velho de todos eles. Ok? Então, como eu tenho aqui uma lista, né, uma sequência de tuplas, eu consigo pegar o primeiro valor, atribuir a nome, e o segundo valor, atribuir a aniversário. E dentro do escopo do meu for, esses valores estarão aqui disponíveis para eu poder trabalhar com eles. For é um pouco complicado, concordo. Principalmente para nós começarmos a pegar na nossa cabeça, principalmente quando nós vemos ele pela primeira vez. Mas tenta criar alguma coisa sozinho. Tenta fazer uma sequência, sei lá, tipo exibir alguns nomes. Coloca nomes de algumas pessoas que você conhece, algumas datas de aniversários e tenta fazer desse jeito aqui. Né? Muda, sei lá, para lista. Será que funciona com lista? Funciona com lista também. Porque quando ele volta no zip, ele vai voltar as tuplas, seja lá o que for, seja o que for necessário. Né? Se eu vier aqui e mostrar... desculpa, é ESC B. E eu voltar aqui e exibir, veja que ele volta uma sequência de tuplas, ele volta uma lista de tuplas. Ah, desse jeito funciona, como é que eu posso fazer, sei lá, uma soma, como é que eu posso fazer alguma outra coisa? Em questão dos fors, o próximo sequência que é o while, eu vou passar alguns exercícios nos próximos vídeos. Mas uma coisa que é muito importante que eu tenho que explicar é a questão de sequências. Isso é muito importante agora que nós vamos tratar sobre estruturas de decisão. Estruturas de repetição. E é isso que eu vou passar no próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse desde o if, os vídeos estarão daqui para frente mais difíceis. Este é um vídeo difícil. Eu espero muito que vocês façam na sua casa, que vocês estejam me escrevendo também, que vocês façam alguns testes sozinhos, que procurem conteúdo também na internet, porque é um conteúdo difícil, principalmente para você que ainda não tem convívio e para você que está começando nessa vida de programação agora. É difícil? É impossível? Nem um pouco. Ok? Beijos. Vamos ver que eu tenho que pensar num sabor da bom dia de vocês. Ácido já falei. Beijos, acho que vamos ver. Beijos no bumbum picante de vocês, isso, sabor picante, e até o próximo vídeo.